Então, hoje temos a nossa Estelinha, que já é de casa, já é familiar dessa tribuna, e hoje veio nos presentear. Ela tem uma nenê de 7 meses. Então, olha o desafio para uma mãe que tem uma nenê de 7 meses. Mas vem, meu amor, vem que você vai falar para nós e ela vai ficar bonitinha ali ouvindo. Querida amada, Lícia. Boa noite. Na verdade, a apreensão não é a minha. O pai dela que deve estar lá meio apreensivo, né? Quem conhece nenê que amamenta, mãe que amamenta, sabe disso. Oi, Luci. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui na casa, prazer estar aqui com vocês. Muitos aqui são irmãos meus de convívio, de trabalho. Eu acho que é irmão de convívio porque a gente se vê pelo menos 2 vezes por semana. E a gente trouxe um estudo hoje, que acredito que toda vez que a gente entra em uma casa espírita, a gente já tem que entrar para qualquer tipo de estudo se vendo um ser imortal. Esse estudo não seria diferente. Então, as reflexões que eu vou tentar fazer hoje, com os nossos estudos, são voltados ao nosso espírito imortal. Então, essa pessoa que está aí sentada, essa pessoa que sabe o nome, a idade, ela não vai valer muito, não. Porque a reflexão que a gente trouxe se chama Qual a Nossa Missão? Acho que o Oceander divulgou bastante. Eu fiquei meio assim ainda de falar o tema. Qual a nossa missão? A gente se julga muito responsável por pessoas que estão ao nosso redor. A gente se julga em uma missão muito grande, porque quando a gente fala de missão, quem que a gente lembra? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. E aí quem sou eu, né? Encarnado aqui com essa tal de missão na mão. E o Livro dos Espíritos, no capítulo 10, é inteirinho sobre isso. Só que, resumidamente, ele nos diz assim: você veio aqui para aprender, você veio aqui para evoluir e edificar quem estiver ao seu redor. Mas será por que vem notícias do plano espiritual falando que a gente está em passos lentos? Eu não aguento mais ouvir que a gente está em passos lentos. Então, antes da gente começar o nosso estudo, eu vou fazer uma analogia para a gente se encaixar. Eu estou falando para espírito imortal. Estou falando para você que sabe que essa carne tua é transitória. Eu estou falando para você que sabe que você só está em uma viagem. Só que hoje a gente vai fazer a analogia da escola. E não foi da minha mente isso. Para trazer o estudo de terra-escola, de ser humano, aluno, eu trouxe para vocês o primeiro parágrafo da conclusão do Agenda Cristã. A Agenda Cristã é de Chico e André Luiz. Olha só, que a vida física é uma escola abençoada, mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Eu não vim aqui debater esse trecho. Eu só vim trazer um dos mínimos trechos que tem de toda a obra de Chico, falando que aqui na Terra a gente está para aprender, aqui a gente está para evoluir, aqui a gente está para edificar. Só que por que é tão difícil quando a gente chega aqui, gente? Vamos colocar então, hoje a gente está até fácil pensar isso, porque quem convive com crianças sabe que é época de comprar materiais. Começo de ano é aquela farra. Eu, quando era criança, eu cheirava os lápis, assim, uma delícia, né? Lápis de cor novo, caderno novo, você não vê a hora. Esse ano eu vou caprichar, minha letra vai ser mais bonita. Criança também tem promessa de ano novo, né? E aí a gente pensa assim, por que eu estou falando de escola e de criança para o espírito imortal? Imaginem nós, lá no plano espiritual, organizando a nossa vinda terrena. O que é o material escolar que a criança fica toda empolgada de comprar? É o corpo, é a voz, são os sentidos. É mostrado para nós quem são os companheiros que vai dividir esse aprendizado conosco. É mostrado onde vai ser a sua sala. Fala, lá, ó,
São José do Rio Preto. E aí, como criancinhas felizes com material novo, a gente vibra. Ai, eu vou fazer tudo diferente, né? Nossa, eu vou melhorar a letra, eu vou vou fazer bastante amizade, eu vou tirar nota boa. E aí, como criancinhas também, quando a gente encarna, a gente não está conseguindo passar muito de ano, não. Mas não é para deixar ninguém triste. A analogia continua assim. Quando a criança entra na escola, o primeiro dia, quando ela não conhece a escola ainda, os pais ensinam, ó, é para você aprender, para você ler, escrever, ele sai todo contente. Só que quando... Minha filha está chorando, eu estou ouvindo. Só que quando a criança passa 2 dias de aula, no segundo dia ela já está pensando no recreio. É ou não é, gente? Vocês têm filhos, vocês sabem que é. Então, no segundo dia, já está todo mundo focado no recreio. E quando essa criança reprova, ela põe a culpa no amiguinho que conversou demais, no outro que fez bagunça, a professora não ensinou direito, a escola tinha água quente, os banheiros eram fedidos, a criança jamais admite que foi ela que não foi disciplinada. Ah, então fica fácil, a gente entendi. Ótimo, então eu estou aqui para aprender. Então eu estou aqui para fazer o meu melhor. Tudo isso parece lindo, ótimo, mas por que a gente não consegue? Quando nos é mostrado, então, a gente se matricula, por exemplo, em uma academia. Você chega lá no primeiro dia de aula, você não tenta já na primeira semana ser um fisiculturista. Aí você vai estar lá, matriculou, fisiculturista, é o pico da coisa. Somos nós aqui, olhando Chico Xavier. E é por isso que a gente não sai do lugar. Porque a gente não descobre o tamanho que a gente verdadeiramente é. Então, a brincadeira de hoje vai ser uma brincadeira de fazer comparações. Porque se eu não encontro o meu tamanho, eu não saio do lugar. Então, é para eu crescer. É para eu edificar. Só que edificar a partir de onde? Se eu falar para qualquer pessoa aqui, vamos sair daqui agora e vamos para São Paulo. O que eu visualizo? Que eu tenho que pegar a avenida, depois passar lá pelo aeroporto, chegar na BR e continuar. Quer dizer, passo a passo eu vou chegar a São Paulo. O grande problema de nós não sairmos do lugar é porque a gente aqui já se vê lá. E aí quando a gente vê que a gente é pequeno, a gente cai. Quando a gente vê que a gente tem pouca fé, com algum problema, a gente cai. Então, a gente tem que começar a se conhecer. Qual o meu tamanho? E vamos fazer nesse degrau hoje. O que a gente veio buscar na Terra? Porque falar de escola é fácil. Português, inglês, matemática, história, geografia. O que a gente veio buscar na Terra? A gente veio buscar paciência, tolerância, viemos ser mais caridosos. A gente veio se espiritualizar mais. Cada um de nós tem a missão de um tamanho. Pode até ser que eu estou empatada ali na paciência com alguém. Mas esse alguém tem alguma coisa a mais que eu. E aí a gente pensa assim, no sentido da caridade. Eu me vejo aqui, ó. Sabe por que eu estou nesse segundo degrau? Porque eu sou uma pessoa que eu saio de casa para fazer alguma assistência social. Eu, às vezes, disponho do meu tempo para outra pessoa, já que caridade é utilidade, eu me vejo aqui porque o meu vizinho não faz nada disso. Meu irmão não faz nada disso. Então, tem alguém mais baixo que eu aqui, ó. Só que se eu achar que está bom, porque eu estou acima dessas pessoas, o que acontece com o meu crescimento? Eu estaciono. Porque regredir, a gente sabe que a gente não regride. Mas dizem que as fileiras espíritas são as mais estacionadas. Porque a gente começa a se identificar com os grandes. A gente começa a se sentir grande. No momento que fala caridade, eu realmente faço alguma coisa a mais que alguém. Só que se eu estacionar ali, não estou cumprindo a minha missão. Outra coisa sobre a missão, que é muito interessante, que a gente pensa assim, ó, que quando eu vivo com alguém difícil, todos nós vivemos, porque senão não teria aprendizado para nós, eu passo a me sentir responsável e eu sou responsável por essa pessoa. Só que até que ponto é essa responsabilidade?
Será o quanto que eu estou deixando a minha evolução, que é o primeiro lugar. A não ser que tenha algum Chico Xavier sentado aqui, com um grau imenso, evolutivo, mesmo assim ele se dizia estar aqui evoluindo, a não ser que esteja assim, está todo mundo aqui no mesmo nível. Veio em primeiro propósito para evoluir. Só que aí, em determinado momento da vida, a gente pega aquele filho difícil. E aí a gente acha que a nossa missão é aquele filho. Ou aquele marido, ou aquela esposa, ou aquela mãe, aquele pai. Será que é a minha missão mesmo? O que é a missão de um pai para um filho, de uma mãe? Gente, nada mais que mostrar o caminho. Você imagina que você vai lá para o seu filho, porque é sim a nossa missão. Faz parte de você edificar quem está ao redor, está no livro dos Espíritos isso. Quem está ao seu redor também você tem que ajudar na edificação. E aí você vai lá para o seu filho e fala assim, aqui filho, ó, você vai seguir essa reta. Aí você está cumprindo a sua missão. E você vai ser o melhor pai do mundo. O que é o melhor pai do mundo? É o pai que fala de Deus. É o pai que acompanha o que o filho quer. É o pai que conversa. Ótimo. Que dá alimento. Só que aí, quando o meu filho começa a pegar outro caminho, eu me sinto tão responsável por ele, ou pela minha esposa, ou pelo meu marido, quem estiver na mente, se sentindo responsável por alguém, que eu começo a me afundar com ele. E aí eu venho caminhando lado a lado. Só que o primeiro objetivo, porque eu não sou missionária das grandes, eu sou por mim. Eu estou aqui na missão de me evoluir. E aí colocam do meu lado um filho, que por alguma trama de outras encarnações eu devo estar do lado dessa pessoa. Só que quando eu estou do lado dele, já mostrei o caminho, por que eu começo a me afundar junto? Se em primeira instância é aqui, ó, eu tenho que me evoluir. E aí eu começo a cair com a pessoa. E aí a gente corre aquele equívoco danado. Ah, eu não vou no centro, eu não vou na igreja, porque meu marido não vai, ou minha esposa não vai. E você sabe, né, essa pessoa é a cruz da minha vida. É um equívoco danado. Isso está errado a gente pensar. Por mais difícil que a pessoa é, a gente tem que mostrar com o nosso comportamento alguma maneira da pessoa evoluir. Ah, mas Jesus disse, não jogue pérolas aos porcos. Só que a gente tem que interpretar de tal maneira que realmente eu não posso pegar uma pessoa que não está nem um pouco preocupada com o Evangelho e ficar falando na cabeça dela sobre o Evangelho. Mas como anda a minha conduta? Tá certo uma criança de 4, 5 anos ficar ditando a regra para mim? Se eu deixar a minha filha de 8 anos ditar a regra para mim, ela vai comer só uma chips, chocolate. Lá em casa vai ser desse jeito. E vai ser televisão da hora que acordar até a hora de dormir. E aí, quando a gente fala de espírito imortal, quando a gente fala de irmãos menos evoluídos moralmente, são crianças. Então, essa pessoa que a gente destina a falar que é a nossa missão, essa pessoa começa a se mostrar criança e eu acompanho ela. E isso está errado. No tratamento dos jovens que eles têm dependência química, o primeiro tratamento que é feito é com os pais. Porque os pais se sentem tão culpados, tão falhos em suas missões, que eles afundam primeiro que um dependente. Então a gente tem que ver se a gente não está caindo nessa. Tem que ter em mente, estou aqui para evoluir, estou aqui para edificar. Só que se a gente não fizer esse exercício de qual é o meu tamanho? Ah, eu me sinto uma pessoa desapegada. Sabe por que eu sou desapegada? Porque eu verifico no meu guarda-roupa algumas roupas que eu não estou usando e eu dou. Eu vejo alguma bolsa que eu não estou usando, eu dou. Sapato, a mesma coisa. Ótimo, né? Porque essa pessoa que eu conheço aqui embaixo não dá nada para ninguém. Então eu já me sinto assim, elevada. E se eu contar para vocês que eu fui numa viagem para Sacramento esse final de semana passado, o carro do Reinaldo quebrou. E aí a gente foi em um mecânico, lá em Sacramento, que olhou para a gente. Eu estava com a minha bebê, eu tinha uma menina de 6 anos, outra de 8. Ele olhou para a gente e falou assim, nossa, vocês são de São José do Rio Preto? Toque a chave do meu carro, ó, até o seguro der um jeito aqui no concerto. Pode ir lá para onde vocês vão. Ele pegou a chave do carro dele e deu. Olha o tamanho do desapego, gente.
E aí eu olho para essa pessoa e coloco ela aqui, ó. Sabe onde? Aqui, ó, um degrauzinho a mais que eu. Porque se eu ficar olhando o Chico Xavier lá em cima, não chega a lugar nenhum. Eu tenho que ficar observando as pessoas que estão do meu lado, fazendo coisas que são além do que eu faço. Eu tenho que tirar essa máscara de que eu sou legal e tentar fazer coisas a mais. Só que isso é por meio da observação. Então a gente tem que parar de observar quem faz menos que nós. Porque esse é o nosso defeito. A gente já se acha evoluído a tal ponto que a gente aponta o dedo para o outro. Já pensou se o de cima apontasse o dedo para nós? E o que a gente veio buscar? Eu vim buscar o desapego? Legal, eu estou olhando esse homem aqui, ó. Esse homem que empresta a chave do carro porque ele viu a nossa necessidade. Até hoje eu sou desapegada de roupa. Então tá, desapega do carro agora. Põe alguém para dormir na sua casa lá, algum viajante que está pedindo hospedagem. É difícil. Para eu poder um dia chegar a um tamanho de falar, eu sou desapegada de tal maneira que quando eu vejo um ente querido desencarnando, eu trato na maior naturalidade. Porque quando a gente fala de desapego, parece que é tudo que a gente pega de objeto. Mas na verdade são todos os queridos que estão ao nosso redor, que vão desencarnar e vão precisar de um tchau nosso com fé. Quem acredita na imortalidade fala aquele tchau com fé. A gente acredita mais ou menos. Quer ver outra coisa? A gente se sente assim, eu sou legal. Você é legal? Tudo que você acha que você é, vem provas ao seu caminho. Eu sou legal sim. Sou legal, eu dou risada para as pessoas, eu escuto as pessoas, eu tento me doar. O fulano nem olha no olho da gente quando a gente conversa. O fulano nem cumprimenta, ele olha a gente, ele desvia. Ótimo, vou desencarnar aqui então, se eu estou olhando o fulano. Aí outro dia eu estava lá em Polônia, o dirigente do centro de Horaci Russo, estava eu e ele conversando, e chegou uma pessoa para conversar junto, sem a menor compostura, entrou no meio da conversa e não parou de falar mais. Aí, esse é o meu tamanho, gente. Pode me criticar, pode me julgar, não tem problema, porque essa é a minha reforma, esse é o meu tamanho e é onde eu quero chegar é a mais. Eu vou contar a história do Juraci. Essa moça chegou na conversa e não parava de falar mais coisas extremamente inconvenientes. Vocês já devem ter passado por essa situação. Só que eu olhei a cara do Juraci e ele estava assim, prestando maior atenção nela. E eu olhava ela e aí eu olhava ele. E naquele momento parece que parou a cena. Eu congelei e eu não acredito no que eu estou vendo. Esse cara é legal demais. Porque era uma pessoa que você não suportaria 5 minutos conversar e ele estava dando o melhor dele. E aí eu falei, eu quero ser assim quando eu crescer. E eu quero quando? Eu quero para quando ser melhor? Eu quero para ontem. Eu vi o que ele fez com a moça, eu falei, não, eu quero fazer isso também. Ele ficou lá, eu falei, gente, eu não acredito. Aí quando eu pensei que tinha terminado, ele perguntou algo para ela continuar. Eu falei, nossa, ele é bonzinho mesmo. Que a gente não vê a hora da pessoa parar, aquelas pessoas que não têm noção do que estão falando. Ai, que menina chata, né? Que moça insuportável que ela é. É interessante, né? Quando meu pai começou a frequentar centro espírita, minha mãe é espírita faz muito tempo, mas meu pai faz uns 20 anos só. Aí ele começou a frequentar e começou a ir no Ceasa pedir fruta para ajudar a fazer sacolinhas. E um dia, ele pegou carona com um dos palestrantes da casa. Não daqui, é outro centro que eles frequentam. Quando ele estava no carro, o palestrante abriu o vidro e mexeu com uma moça na rua. Gente, meu pai ficou arrasado. Onde já se viu um palestrante abrir o vidro e mexeu com uma moça na rua? E aí, naquela época, eu pensei assim, realmente, né? Que absurdo. Só que aí você vê assim... Seria infantil da parte do meu pai, infantil, mais uma vez, não conversando com infantil nós, conversando com o espírito imortal. Seria moralmente infantil se meu pai falasse assim, nunca mais eu vou em um centro espírita. Acha que aquele palestrante mexeu com a moça, a pessoa fala, mas não faz? Se nós avaliarmos as pessoas que vêm trazer estudo, só escuto quem for perfeito, eu fico esperando Jesus vir aqui e falar. E não vai vir, porque ele já veio uma vez. A gente não precisa crucificar o homem de novo.
E aí eu fico mostrando meu tamanho para vocês, eu não quero assustar, gente. Porque a coisa é para fazer a gente identificar o nosso tamanho, para a gente sair do lugar. Porque as comunicações de que estamos a passos lentos já está demais. Eu não aguento mais. Quando fala para mim, Estela, você vai para São Paulo. Está na minha mão ir de bicicleta, ir a pé, ir de ônibus, ir de avião. Só que isso ainda, quando a gente fala na matéria, ainda entra o poder aquisitivo para ver de que maneira eu vou. Agora, quando a gente fala de sentido de crescimento moral, é só vontade. Só basta a gente ter vontade de crescer. Para quando você quer? Para amanhã. Eu ouvi o Dioraci tratando aquela mulher daquele jeito, eu quero isso para mim. Eu congelei a cena, esfreguei o braço nele assim, para ver se eu pegava um pouco do néctar, mas não é assim que funciona. A gente tem que realmente se esforçar, porque quando Jesus disse, vou trazer a cruz, né? Para que ele trouxe a cruz e a espada? Para que uma espada no meio dessa conversa? É para matar o velho homem, não é fácil. Não é fácil porque a gente está acomodado no nosso tamanho. Quando a gente faz essa brincadeirinha, a gente sempre sai bem. Esse é o nosso problema. Esse é o problema da gente não avançar. Esse é o problema da gente chegar depois do desencarne lá com vergonha. Porque a gente não avança. E a gente não avança porque a gente não sabe realmente o nosso tamanho. A gente só olha para o que faz pior que nós. Se a gente começar a olhar o melhor, aí dá certo. Aí Chico ensinou um exercício para a gente. Chico Xavier falava assim, ó, você quer ser feliz? Você olha abaixo de você. Mas isso é no sentido humano, quando ele ensinou para nós. Ah, você está se sentindo triste porque você está doente? Então olha quem está mais doente que você. Você está se sentindo triste porque você tem pouco poder aquisitivo? Olha então quem está abaixo de você, aí você vai ficar feliz. Só que no sentido moral de crescimento espiritual, a gente tem que olhar para cima. Eu quero aquilo. E aí, o que a gente imagina que tem no outro degrau, um pouco mais acima? É o nosso benfeitor. E quando a gente se propõe a subir, com certeza ele está esticando a mão. E as oportunidades de crescimento vão aparecendo. Ninguém está aqui sentado à toa. Apareceu uma oportunidade na vida de todo mundo. E eu acho que quem entende esse tipo de palavra não consegue escutar outro tipo. Promessas milagrosas. Porque todo mundo já entendeu que está na nossa mão. Que Jesus já veio dar o manual. Usa quem quer. Ah, então eu vou todo encarnado progride. Porque a Terra está em progresso. Estamos em evolução. É a mesma coisa de você... Eu morei no Japão 7 anos. E aí foi engraçado que quando eu cheguei, você precisa do intérprete para tudo, né? Para você avisar que você vai daqui e ali. Eu falei, meu Deus, eu não sei falar que eu vou daqui e ali. Chama o intérprete. E aí a gente começa a perguntar aquelas perguntas infantis. Quanto tempo para eu falar um pouco de japonês, hein? Aí vinha aquela pessoa que falava bem e falava assim, ah, esse homem aí tem 10 anos de Japão. Ah, é por isso, ó, 10 anos de Japão. Conheço pessoas com 20 anos de Japão que não sabem falar nem bom dia. Assim como qualquer aula de inglês que você vá frequentar. Você chega lá no curso e fala assim, quanto tempo para eu aprender essa língua? Não sei, depende de você. Quanto tempo para eu ser melhor? Depende de você. Só por estar encarnado, então eu já estou crescendo? Vocês estão sabendo aí da notícia que Emmanuel está encarnado? E que possivelmente ele estará na política brasileira? Ah, isso dá um conforto, né, gente? Dá um conforto danado eu saber que Emmanuel vai ir lá. Só que será que ele vai mesmo para lá, se não depender do meu dedo no voto? Será que ele vai chegar lá no Congresso? Se a gente continuar votando no Tiririca? Eu acho que não. Acho que não adianta o Emmanuel estar aqui. Então, cada um de nós está com tudo na mão, inclusive o mundo que está sendo prometido para nós. O mundo mais evoluído. Ah, e aí fica difícil, continua difícil ainda a evolução. O que será a evolução? Tudo que é o contrário do que é ruim é evolução. Orgulho tem que evoluir em humildade. Ah, mas será que eu sou orgulhoso? Orgulho é uma coisa danada, gente. Se você não estudar orgulho a fundo, a gente responde que a gente não é. Ah, eu não sou orgulhoso, não. Em quê? Tem um leque gigante de orgulho. Eu lembro que no curso acadêmico nosso, a professora falava coisas, e aí tem termos novos demais.
E às vezes ela parava em um termo e falava assim: vocês sabem o que é não sei o que, não é? Tipo assim, porque ninguém parou ela. Aí dava aquele silêncio. Alguém sabe do que eu estou falando? Ela falava. E ninguém falava nada. Era uma classe de orgulhosos e eu estava no meio. E aí, quando um dia ela revelou uma palavra, que eu falei: gente, se ela não me explicasse essa palavra, eu não ia entender a aula inteira. E eu estava quieta por orgulho. Porque lá não podia usar celular, senão na hora você digita no Google lá, o que é isso, né? Para eu poder entender o que essa mulher está falando. Tive que parar a aula e perguntar. A classe deveria me agradecer, porque ninguém estava entendendo nada. Isso é orgulho nosso. Aí essa semana o Ociander, meus amigos sabem, o Ociander conversando comigo, ele falou assim: nossa, Estela, a mulher estava conversando comigo, o Ociander, meu marido. Aí eu não falei nada em drúxulo para ela, eu falei: o quê? Aí, para aí, eu não sei o que é essa palavra aí. Hoje eu paro qualquer conversa se eu não souber a palavra. Ah, mas o que significa isso? O orgulho que eu tinha, que agora eu não tenho mais. Só que aí, esse tamanho é meu, de novo. Eu estava aqui, lá no meio da sala, que não parava a aula, continuava. Sem saber o que a mulher estava falando. E aí agora eu estou aqui, eu paro, eu pergunto a palavra. A Viviane, minha cunhada, sabe porque eu paro ela também. De vez em quando ela solta essas pérolas aí. Em drúxulo existe. O pior de existir, que o Ociander fez comigo, é que os meus amigos, a Lucy, eles falavam assim: ah, eu sei o que é. Eu falei: então fala aí porque eu não sei. É mentira, eles não sabiam também não, só o Ociander que sabe. E aí eu me vejo nesse tamanho, eu paro uma conversa quando eu não entendo a palavra. Só que um dia, eu vi o professor Rodrigues, ele e uma mulher conversando. E ela fez uma pergunta para ele, que eu não lembro qual era, vocês me desculpam, que ele virou para ela, pôs a mão no ombro dela e falou: eu não sei te responder isso. Gente, como eu admiro esse homem. Quantas vezes na vida de vocês responderam: eu não sei te responder isso. A gente acha a resposta para tudo. A gente canta música sem saber. A gente baixa a boca em outra língua, mas a gente canta. Isso tudo é orgulho. E o dia que eu vi esse homem falando: eu não sei, porque ele não tem medo de ser pequeno. Quem é grande não tem medo de ser pequeno. Ele não tem medo de falar: eu não sei. Aí eu falei: nossa, eu quero ser igual a ele. Para quando? Para amanhã? Então, se a gente observar, tem o tempo todo pessoas maravilhosas ao nosso redor. E elas, às vezes, não estão em livros. Elas não estão na televisão. Elas estão ali no nosso bairro. Elas estão na nossa família. Outra vez, falando de desapego, conheço uma senhora, Dona Maria Dirce, inclusive ela já frequentou aqui, que um dia ela chegou de viagem e a gente encontrou ela no outro dia, depois do ocorrido. Ela chegou de viagem, a casa dela tinha sido assaltada. E levaram até o botijão de gás. E aí, qual que é o normal disso, gente? A gente xinga, a gente faz um escândalo, e chama a polícia e sabe que ninguém vai devolver o seu botijão de gás. É um transtorno danado. A Dona Maria Dirce sentou com o marido dela, que ainda era encarnado, e orou para o ladrão, porque falou: nossa, ele deve estar precisando levar um botijão nas costas. Falei: nossa, mais uma vez, falei: eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Porque eu já reclamei de chinelo roubado. Você deixa o chinelo na piscina assim: vai pegar meu chinelo. E você sapateia. Por quê? Porque você é uma criança. Você faz manha. A gente aqui criança, seres imortais, somos crianças na imortalidade. Quando a gente sapateia moralmente, a gente está fazendo manhinha, a gente está fazendo birra. Mas eu não quero ser mais criança. Só que eu ouvi dizer que a humanidade está a passos lentos. Vem cá, espírito. Esse passo lento aí é regra geral? Não, tá porque quer. Nossa, então eu não quero estar com esses retardatários, não. Vamos achar um jeito aí de crescer. Ah, eu vou crescer tomando passe. Não. O que antecede o passe é sempre uma preleção que faz a gente parar para pensar. Vocês desculpam se hoje eu não estou fazendo vocês parar para pensar. Mas todas que eu assisto, eu tiro pelo menos uma frase que no outro dia eu quero utilizar. Coisas novas, coisas novas. Quando a gente prepara um estudo para vir aqui, a gente lê muito. Lê coisas de... não vou dizer um livro, mas pelo menos uns 4 capítulos de vários livros para poder mastigar isso e fazer a gente entender para poder conversar sobre isso.
Então eu falei, gente, isso é uma economia de tempo danada assistir uma palestra. Para depois terminar a palestra e falar assim, ó, não gostei, eu não peguei nada, a minha realmente vocês não precisam gostar não, mas a da Carla, do Rodrigues. Eu pego até o jeito do Rodrigues andar. Ele não gasta energia à toa. Isso não estava no papel, mas eu vou contar. Uma vez a gente foi assistir o Haroldo Dutra, em Uberlândia, e o Rodrigues ficou sentado na distância daquela planta de mim. E aí, eu e a Carla lá, a Carla estava comigo, mexe cabelo, balança a perna, faz tique-tique na caneta, prepara o papel, e o Rodrigues estático. Aí eu comecei a olhar até se ele estava respirando, né? Porque eu falei assim, ó, morreu. E ele lá, e eu lá, e nossa, cadê o Haroldo? E eu falei, gente, aí eu comecei, prestava atenção no Haroldo, olhava o Rodrigues, prestava atenção no Haroldo, olhava o Rodrigues. Eu falei, gente, olha esse homem, ele, para que ele vai ficar igual eu aí? Rói unha, bate pé, olha no relógio. Ele veio assistir o Haroldo, ele sentou e assistiu o Haroldo. Eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Por que gastar energia? E aí a gente observa uma pessoa dessa, observa outro, pega elementos para crescer. E quando você vê, existem pessoas olhando para você e te imitando. Então, logo falando para você, falando, nossa, você me inspira. A pessoa, como não é ainda acostumada em reforma íntima, ela não sabe por que você inspira ela. Porque ela ainda não conseguiu pegar esses elementos e debulhar e falar, nossa, eu quero ser assim. Mas você começa a inspirar a pessoa. Até que um dia ela fala assim, escuta, você frequenta algum lugar, alguma religião? Aí é a hora de você falar onde você frequenta. Mas a gente atropela tudo. Sabe o que a gente faz? A gente senta na cadeira e fala assim, ó. Ah, essa palestra tá boa, hein? Bem que o fulano podia ouvir. Olha, tá servindo certinho pro cara lá. Nossa, eu vou trazer. Será que... Eu vou até pedir pro palestrante falar essa mesma coisa aí amanhã. Eu vou trazer amanhã o fulano aqui. Ou se não, a gente senta com o marido e a esposa e faz assim, né? Viu? Aí, a gente pensa assim, por que eu vou convidar uma pessoa? Está sendo bom para mim? Se está sendo bom para você, você primeiro se transforma a ponto de virar um convite em pessoa. Quando você viu, tem pessoas seguindo você sem você ter convidado. Porque você convida com conduta. Muitas vezes a gente pode chegar, achar a palavra maravilhosa, não desentortar nada de dentro de nós e chama os colegas de trabalho. Os colegas de trabalho vão no cantinho e falam assim, aquele chato, onde ele vai? Deus me livre. Eu não vou lá não. Aquele egoísta, aquele orgulhoso, aquele perfeccionista. Se nós não mudarmos, a gente não vira convite. Se a gente não evoluir, a gente não vira convite. E outra coisa, a gente não é feliz. E quando a gente fala de evolução, gente, é uma coisa muito... que ainda não paramos para pensar, porque é prometido para nós a caminhada de virar anjo. Aqui eu coloquei Chico Xavier, Madre Teresa, mas na verdade é prometido para nós a angelitude. Ah, isso dá uma preguiça. Por quê? Porque a gente quer resultado para agora. É até ruim comprar coisa de catálogo, porque chega depois. Você quer comprar um negócio agora? Por que eu vou plantar atitudes boas, afeto, tolerância, paciência, para depois, sei lá quando, eu virar anjo, aí eu vou ter que ficar assistindo um perturbado lá, coisa chata. A gente vai ver que no livro Céu e Inferno, está escrito lá, para cada virtude uma alegria, e para cada defeito uma tristeza. Mais ou menos assim. E aí, será que é real? Aí a gente brinca, vamos fazer isso então. Será mesmo que para cada defeito eu tenho uma tristeza? Eu tenho um monte de defeito, eu não sou triste. Ah, não. Você é pegado em matéria a ponto de... Que tipo de matéria? Ah, o meu jeito de vestir. Nossa, eu sou incomodada, meu jeito de vestir. Por quê? Tem a questão da humildade. Se eu fosse humilde de verdade, não importa o que você se veste. Não importa como você se veste. Você não liga, o seu tamanho é aquele, pronto. Mas a gente é incomodadíssimo com o vestimento, então isso é um defeito. Se isso é um defeito, realmente causa tristeza em mim? Causa. Sabe por quê? Porque quando a gente vai em uma festa, a gente não consegue repetir roupa. A gente abre o guarda-roupa e fala assim, ah, não tem nada para vestir. Sabe como que incomoda?
a tua estética. Quando alguém te convida para ir a um clube, você engordou um pouquinho, os amigos todos vão na piscina, mas como você está gordinho, fala, não vou. O pessoal combina de ir para a praia, você já logo pensa de você de biquíni, de sunga, fala, eu não vou, estou gordo. Olha como que esses defeitinhos fazem a gente sofrer. Por quê? Porque a pessoa é apegada no visual, apegada na aparência. Simples assim. Se você é uma pessoa que não consegue entender que o outro tem aquele tamanho, existem pessoas de falta de senso de monte. Eu citei uma aqui que invadiu a minha conversa com o senhor de Horaci. Ela entrou no meio da conversa, ela falou coisas totalmente inconvenientes. Tá bom. Só que até que ponto ela vai me fazer mal? Até o tamanho da minha intolerância. Mas a Estela do céu, aquela mulher é muito inconveniente. Se a minha intolerância é assim, a inconveniência da pessoa vai me machucar esse tanto. Se a minha intolerância for assim, a inconveniência dela vai fazer eu perder meu sono. A inconveniência dela vai fazer ela virar o assunto do meu almoço de domingo. Vocês não vão acreditar, eu encontrei uma pessoa assim, assim, assim. Olha como isso perturba. A gente quer crescer no quê? No que é o contrário dessas perturbações. O ciúme incomoda? A gente sabe, gente. Incomoda no casal, incomoda os dois. Só que quem sente o ciúme é muito pior. Quem sente inveja. Imagina que existe aquela pessoa que chega na festa, está todo mundo conversando, a pessoa chega, e aí você já se sente incomodado. Você fala para o seu companheiro, ou quem estiver do lado, fala assim, eu não gosto da fulana. Já começa até a te dar uma coisa ruim. E você não descobriu dentro de você que o que te incomoda é a beleza dela. Você não descobriu dentro de você que o que incomoda é porque ele trocou o carro. Olha lá, trocou o carrão, está me incomodando. O que incomoda é que a pessoa é legal. E o gostoso disso tudo é que a gente faz um exercício mental, eu não preciso contar para ninguém. Eu descubro que eu tenho inveja daquela pessoa, no dia que eu descobri que eu estou nesse degrau, vamos parar de falar, gente, que o nosso santo não bate. Aquela mulher lá, o meu santo não bateu. Que santo, gente. Os benfeitores se batem sim, eles se amam. Você que não gostou da pessoa, vasculha aí dentro que é uma invejinha da braba. É inteligente demais, é bonito demais. É lógico que a gente não precisa revelar isso para ninguém, mas revela para você mesmo. Porque se a cada virtude uma alegria, se a cada defeito uma tristeza, tira essa tristeza. Como eu não vou mais sentir inveja? Admite que tem. Para quem? Para você. Ai, gente, então eu não gosto daquela fulana lá porque ela é inteligente demais. Ai, pronto, vou fazer amizade com ela, né? Mas enquanto a gente não admite, a gente fica se desmascarando assim, ó, tá ótimo. Estou fazendo caridade, eu vou no centro uma vez por semana, escuto palestra. Tá ótimo esse tamanho, tá bom. Por quê? Por que eu não quero me tornar uma pessoa apaixonante? Por que eu não quero me tornar uma pessoa mais iluminada? O que está me barrando? Eu mesmo estou me barrando. Eu não admiti que eu tenho orgulho, eu não admiti que eu tenho inveja, eu não admiti que eu sou perfeccionista, que eu quero tudo do meu jeito. Eu não admiti tudo isso, barra a nossa o quê? Missão. Que a gente tem a pura missãozinha de vir aqui e evoluir. Crescer. E aí a gente é aquela criancinha que fica reclamando. Que chegamos todo mundo empolgado aqui no primeiro dia de aula, e aí a gente se perde às vezes no recreio, ou quando a gente reprova, a gente coloca a culpa em todo mundo, menos na gente. Será que muita gente se perde no recreio? Eu acho que se perde. A gente vê muitas pessoas mergulhando de cabeça na matéria. Quantas pessoas não poderiam estar nessa casa hoje? Que eu tenho pena, e não é da casa, gente. Esses bancos vazios aqui, eu e o Sander vivem conversando, a casa não precisa. Não tô falando que a presença de vocês aqui não é importante. Mas por que um centro espírita está aberto? Você acha mesmo que precisa desse lugar ocupado? Não precisa. Eu tenho pena dessa cadeira vazia e uma pessoa lá assistindo novela. Não precisa ficar todos os dias no centro. Porque vocês são fanáticos, vocês não saem do centro. Não precisa fazer isso. Mas quantas pessoas não poderiam estar escutando isso para ser mais feliz? Que o caminho é esse. Eu não quero me evoluir só para virar anjo. Porque essa promessa é real. Mas isso é uma consequência.
se eu começar a ser mais humilde, ser mais altruísta, tudo isso vai fazer eu crescer, mas eu quero colher esses frutos já agora. Isso é gostoso, isso é prazeroso. Eu não posso mais me perder no meio da minha inveja e fingir que eu não tenho. Então eu tenho que entender isso daqui, ó, qual é o meu tamanho. Entendendo o meu tamanho, eu entendo a minha missão. E aí a gente pensa assim, tudo isso que eu citei, tudo isso que eu falei, nada serviu. Por quê? Porque eu citei exemplos meus. Eu citei realmente acontecimentos do meu convívio, acontecimentos que mexeram comigo, tem muitos, né? Mas eu citei os mais recentes. Para eu descobrir que eu estava nesse degrau, eu preciso olhar para os dois pontos, mas olhar muito mais para o outro. A gente tem que começar a reparar, por exemplo, quem somos nós quando alguém não cumprimenta a gente? Quem somos nós quando alguém fala alto conosco? Quem somos nós quando a gente vai ser atendido por um vendedor e a gente não é atendido do jeito que a gente quer? E aí você acompanha uma pessoa que faz a coisa diferente. E aí você só imita a pessoa no outro dia. Evoluir é simples assim. No primeiro dia vai parecer falsidade, vai contra você. Você está matando aquele velho homem, isso dói. Você agiu desse jeito o tempo todo. Desde que você era criança nessa encarnação e desde que você era encarnado em outras, toda vez que você vai comprar algo, você se sente dono da loja. E aí, dessa vez, você viu uma pessoa ter outro comportamento e resolve mudar. Quando você muda, dá até uma coisa ruim. Uma vez, duas vezes, na terceira virou você. Você pulou para o outro degrau. Então, não sei se ficou claro, porque eu só vim falar de missão. E missão a gente confunde muito. A gente se sente muito grande. A gente pega pessoas ao redor e se sente responsável. A pessoa começou a sofrer, eu começo a sofrer junto com a pessoa e esqueço a missão de eu evoluir. Então, eu espero que a gente entenda que realmente nossa missão é nós crescermos. O Evangelho é o sol da imortalidade, o Reinaldo leu aqui. O Emmanuel fala no Mãos Marcadas, ele diz assim, conhecimento evangélico é o sol na alma. O que é um sol? A gente pode pegar o aquecimento, mas nesse sentido ele está colocando a claridade. A gente saiu da escuridão com esse tipo de conhecimento. Só que não adianta eu estar andando no claro e ainda estar tropeçando. Eu tenho que me encontrar. Eu tenho que saber para onde eu vou. Um passo de cada vez. Só que se eu não souber o passo de onde eu estou, para onde eu quero ir, eu não chego a lugar nenhum. Então o exercício de hoje é só esse. A missão que eu vim tanto falar, que foi até engraçado, eu devia até ter mudado o tema, viu, Luci? Porque quando eu falei que ia fazer isso, os meninos começaram a brincar. Eu quero saber. Eu quero saber. Gente, não é nada demais, vocês já estão careca de saber isso. É só evoluir. E evoluir não é ficar olhando para o Chico Xavier. O evoluir não é nem muito ficar olhando o Rodrigues, que passou a vida inteira aqui, dedicado a isso, a Carla. Evoluir é só olhar um companheiro do lado, fazendo uma atitude assim, ó, melhor que a tua. Você fala obrigado para o garçom, quando ele termina de te atender. Você viu a pessoa do lado e fala obrigado, Deus te abençoe. Inclui o Deus te abençoe no teu vocabulário. Você pega o folheto do trânsito, que isso é obrigação cristã, a gente vê um trabalhador entregando folheto, a gente abre o vidro, não só pega como fala assim, obrigado meu irmão, bom dia para você. A gente entrega a chave para o frentista e fala bom dia, quando um dia você pega a carona, a pessoa fala, oh, bom dia meu irmão, e aí, tá tudo bem? Vamos praticar coisas que o outro nos ensina. Várias pessoas do nosso lado nos ensinam, só falta a gente, você sabe o quê? Não é bom, é inteligente. Se a gente começar a ser inteligente, a gente começa a ser apaixonante e levar a nossa família, levar nossos amigos para o mesmo caminho. E aí fica tudo gostoso, porque você só convive com gente boa. E eu acho que a minha missão hoje era só essa. Acho que a Carla agora vai complementar. E eu acho também que a minha filhinha está aos gritos lá embaixo com o Ciander. Não é ela fazendo aquilo? Ah, é? Ah, então vou falar mais meia hora, peraí. Porque você não sabe o tanto que ela me perturbou. Bom, e eu espero a próxima vez trazer um estudo um pouco mais elaborado que esse, porque realmente, vou falar a verdade, a minha filha me perturbou, e nem era ela, né? Podia ter me avisado, né? Eu falei, oh, que beleza. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás. Ah, eu deixei um monte, vai fazer o quê? Bom, vou só brincar de mais uma coisa, do monte de exemplo que eu coloquei, vocês já estão com o pé na saída, que eu falei tchau, né, gente? Aqui, eu me encontro na disciplina.
mais disciplinado dentre nossos amigos é o nosso querido Reinaldo. Faz de conta que esse é o rei. Por que você é disciplinado? Ah, porque eu chego no horário. Eu chego no horário e fulano não chega. Ele nunca chega. Chega sempre atrasado. Aí eu olho para baixo e me sinto bem aqui. Quem que é o terceiro lá? O terceiro lá termina o que ele faz. O terceiro lá, ele consegue concluir as coisas na vida dele. O que está um passo acima de nós, o rei, eu não sei, eu estou falando por mim. Eu consigo chegar nos horários também. Eu sou uma pessoa disciplinada para isso. Mas muitas vezes a gente não consegue emagrecer. Muitas vezes a gente não consegue ler um livro. Muitas vezes a gente não consegue cumprir com promessas mínimas que a gente faz dentro do nosso lar. Eu falo que vou bater um bolo amanhã e eu não consigo. É indisciplina. Então são pequenos detalhes que a gente vai crescendo. E a gente vai ficando melhor. E mais legal. E mais feliz. E agora eu acabei. Encerrando os estudos desta noite, desejamos convidar os irmãos para que estejamos unidos mentalmente, criando e enviando pensamentos bons e energias elevadas numa ergoprojeção sobre todas as pessoas, implorando a graça da luz. Não clames, porém, contra as sombras. Muita vez, o desespero é a preguiça agitada, tanto quanto a lamentação é a ociosidade sonora. Não condenes nem reclames, faze alguma caridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueça do coração. A sabedoria é o caminho. O amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é o templo aberto à glória solar. Ajuda e transformará a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Senhor Jesus, ligando-me com tua excelência, concede-me a permissão para ajudar, na certeza de que os bons espíritos estão agindo deste mesmo modo. Imagino meu coração iluminado por forte intenção amorosa. Vejo minhas mãos emitindo os raios benfeitores provenientes de ti e alcançando todos os irmãos que aqui se acham. É possível que haja, Senhor Jesus, pessoas doentes por aqui hoje, sendo este o caso, que energias especialmente curativas caiam sobre suas cabeças, colocando os fatores espirituais que aliviam, que equilibram, que resolvem. Para os corações entristecidos, alguns com medo, desesperançados, infelizes, pensemos que Jesus é a solução e os imaginemos alcançados pela bênção superior. Não podemos deixar de pensar e abençoar também a nossa família, lembrando que também para elas Jesus providencia. Visualizemos os adversários do caminho com sinceras vibrações de paz e saúde e alegria. E para as pessoas todas desse planeta,
em qualquer lugar que se achem, tenham mais paciência, mais compaixão, mais esclarecimento e alcance um superior entendimento sobre a solidariedade verdadeira. Senhor Jesus, desejamos permanecer no Teu amor, agora e sempre, e que assim seja.